E aí, alunos, aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou explicar para vocês a sequência 2 da apostila Aprender Sempre do segundo ano do ensino médio, volume 3 de 2021. Essa daqui, então, agora começando é a aula 1. Lembrando que eu não vou ler os textos para que o vídeo não fique tão longo, tá? Eu apenas vou comentar realmente as questões. Então, aqui na questão 1, a gente tem dois fragmentos para leitura. O primeiro é do José de Alencar, do livro Guarani, e depois a gente tem o segundo, que é, né, um texto do Um Brasil de 154 Línguas, de Santana. E ele pergunta na letra A o que, que tem em comum entre os textos. Então, assim, os dois textos estão escritos em prosa, que é o texto escrito em parágrafos, né, que vai do começo até o fim da linha, é estruturado em parágrafos, esse é o texto em prosa, e ambos vão falar de questões relacionadas ao povo indígena. E implicitamente, ali nas entrelinhas, né, essas questões elas vão se relacionar, né, a caça, linguagem, cultura. Agora, na B, ele quer saber quais são os possíveis contextos de produção. Então, o fragmento 1, né, foi produzido aí num período, né, que os escritores tinham a intenção, né, de retratar os indígenas, de criar ficção retratando esses personagens da maneira que eles imaginavam que esses personagens eram, né? E no texto 2 a gente tem aí uma reflexão, né, preocupação com os tempos que a gente vive, por conta de várias pesquisas, né, que indicam que muitas línguas faladas no Brasil, línguas indígenas, 154 no caso, correm o risco de desaparecer. Agora, na letra C, ele pergunta como que a gente pode classificar os fragmentos em relação ao gênero textual de cada um. Então, o primeiro fragmento é romance, é um trecho de um romance, né? É um trecho literário. E o segundo fragmento é uma notícia, então, consequentemente, aí é do campo da esfera jornalística. Na letra dele, quer saber com essas características que diferenciam os fragmentos, que tornam eles diferentes, né? Ele já perguntou o que tinha de semelhante, agora ele vai perguntar o que tem de diferente. Então, o texto 1, fragmento 1, ele vai trazer um trecho de uma história fictícia. E tem toda uma linguagem figurada, uma linguagem aí conotativa, né? Na descrição dos personagens, etc. Então, ele vai retratar aí a natureza, o índio, tudo de uma maneira mais subjetiva. Já no fragmento 2, ele tem um aspecto mais objetivo, porque é um texto jornalístico, né? Então a ideia é mostrar os resultados dos estudos para que o leitor reflita sobre eles. Então tem uma linguagem mais denotativa, mais objetiva, mais direta, mais clara nesse sentido. Na E, ele quer saber o que, que dá para a gente pensar, né, considerando o contexto social de produção dos dois trechinhos. Então, no trecho 1, o que, que acontece? No momento em que esse trecho foi publicado, a gente estava no romantismo brasileiro. E aí foi um período do romantismo em que falar do índio era bastante assim importante, bastante considerado, bastante visado, né? E no fragmento 2 a gente tem uma preocupação agora mais atual com relação à questão dessas línguas indígenas, que são ágrafas, ou seja, não estão grafadas, não estão escritas, né? Que são só faladas, que podem se perder aí com o tempo, né? Podem morrer essas línguas por falta de falantes. Agora aqui na 2, ele pergunta o seguinte, né? Completar o quadro com palavras desconhecidas. Então, assim, o que eu conheço, o que eu não conheço, o que você não conhece depende de cada um, né? De certa forma, um pouco pessoal, mas eu dei algumas sugestões aqui de palavras que vocês mesmos poderiam, assim, não conhecer, né? E aí, marcando no fragmento 1 e no fragmento 2 que palavras que poderiam ser aí desconhecidas. Então, é só uma sugestão. Agora, aqui na 3, ele pergunta o que, que a gente pode pensar, né, pelo vocabulário, pelas palavras que são usadas nesses trechos. Então, o que, que acontece, né? A linguagem literária do fragmento 1, ela usa mais adjetivos para descrever, né, toda a situação, para alimentar a imaginação do leitor, né? Tem toda uma preocupação com usar a norma padrão no sentido mais elevado, né, mais aprimorado. E já a notícia, ela não tem esse jogo de palavras, essa preocupação toda. A preocupação dela é mais de trazer uma informação para o leitor com uma linguagem objetiva, direta, né, denotativa, para que o leitor possa entender essa informação que ela quer passar. Agora, aqui na aula 2, na letra 1, tem esse texto para que vocês leiam.
né, que na realidade é uma entrevista, e uma editora, né, e depois ele vai perguntar na letra A, qual a possível intenção do jornal com a publicação dessa entrevista? Então, assim, possivelmente eles tiveram a intenção de incentivar a leitura da entrevista em si, e também a produção de textos por parte do leitor, que um dia no futuro, quem sabe, poderão ser publicados também por uma editora, né? Então, são possíveis intenções. Agora, aqui na letra B, ele quer saber o seguinte, quais pistas fazem a gente concluir que, que esse texto é um relato do jornal gerado ali a partir de uma entrevista, né? Então, assim, a gente percebe já no primeiro parágrafo que é uma entrevista feita por uma criança de 9 anos para essa editora, né? Companhia das Letras, no caso. E aí tem outras características que são típicas de entrevista, como a presença de um entrevistador e entrevistado, a dinâmica, né, de perguntas e respostas, que são típicas da entrevista. Agora, na C, na D, são questões pessoais, né? Ele vai perguntar na C, o que esse texto trouxe de novo para você, que você descobriu com esse texto. Na D, ele quer saber quanto que você costuma ler por ano. E na E, que também é pessoal, ele quer saber o que você acha das coisas que a entrevistada falou no final da fala dela, né? Na última pergunta que ela respondeu. Agora, na 2, ele quer que você faça um pequeno relato com informações de uma visita à sua biblioteca ou à sala de leitura, então também é uma questão pessoal. Agora, aqui na aula 3, na questão 1, tem esse textinho, né, esse trecho para que vocês leiam e depois respondam as perguntas. Então, na letra A, ele quer saber que pistas teríamos para classificar esse trecho como pertencente ao romantismo brasileiro. Então, uma das pistas é o autor que publicou o texto, que é o Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu esse texto, esse trecho, né, do livro A Moreninha, que era um autor do romantismo brasileiro, então essa já é uma pista. Os passeios, né, que são abordados, né, em volta de mar, jardins, que eram coisas assim muito retratadas na época que a burguesia fazia, né, a sociedade burguesa do século XIX. As moças que não estavam passeando sozinhas com os pretendentes, porque tinha que ter alguém acompanhando, né, vigiando, digamos. A conversa sobre o romance, que tem ali os pássaros no meio, tudo aí converge ali para um cenário ali romântico, no sentido comum da palavra romântico. Na B, ele quer saber como que dá para caracterizar os personagens, os 3 personagens desse trecho. Então, a gente tem a dona Ana, que é a avó da Carolina, né? Que o Augusto acaba dando o braço para ela. Depois tem a Carolina, que é a neta da dona Ana, né? Que é uma menina. E o Augusto, possivelmente mais velho que Carolina, e também que está interessado ali por ela, que é o cavalheiro tal, que dá ali o braço para a dona Ana. Depois, na C, ele quer saber que traços da sociedade da época a gente pode ver nesse trecho. Então, a gente tem um passeio entre parentes e casais ali na beira do mar, né, no Rio de Janeiro. O cavalheiro que está dando o braço como um sinal de respeito, que é o que era considerado sinal de respeito na época. O fato de que a virgindade da moça, né, era algo que tinha que ser preservado até o casamento. Dificuldade de falar sobre amor, né, entre as moças, que tinham dificuldade de falar sobre isso. O respeito que era imposto pelos pais, né, aos casaizinhos ali apaixonados, casamentos arranjados, enfim, são todas características. Na D, ele quer saber o que a gente pode falar sobre o uso das palavras que foram empregadas aí nesse trecho. Então, a gente vê que são palavras que não são tão utilizadas no dia a dia da maior parte dos leitores atuais, né? São palavras que já caíram um pouco em desuso, né? Porque não são da nossa época. E a gente percebe que mesmo assim ainda tem todo um cuidado em utilizar a língua culta, né? Língua da elite ali do país, né? Então vejam palavras como pejo, mancebo, murmúrio, lhodigo, né? Essa expressão, forcejando, enfim. Agora aqui na questão 2, ele quer que você pense em mudanças que a nossa época traria para o contexto. Então, vamos supor, a cena foi feita no século XIX. Se essa cena fosse retratada de novo, só que agora no século XXI, algumas coisas mudariam porque a sociedade mudou. Que coisas seriam essas que teriam mudado, né? Então, aqui como sugestões na letra A, né?
O Augusto possivelmente não ia oferecer o braço da Ana Ana, né? Porque a gente não vê mais esse tipo de atitude atualmente. Na letra B, possivelmente a Carolina estaria passeando sozinha com o Augusto, sem estar tendo que estar acompanhada, né? Por um parente. Na letra C, possivelmente assim quem atuaria como cupido, né, seria uma amiga, caso isso inclusive se o encontro não tivesse até sido marcado pelas redes, né? Tem essa possibilidade também. Agora na aula 4, na questão 1, ele quer que vocês façam um roteiro de uma pesquisa sobre o ultrarromantismo. Então tem vários quadrinhos e para cada um deles vocês vão colocar aí as respostas da pesquisa. Aqui, na realidade, não são respostas prontas, tá? São só sugestões de como é que vocês podem começar a elaborar. E aí tem os sinais aqui, o sinal de supressão, indicando que vocês podem continuar essa pesquisa, acrescentando informações, né? Então, aqui a gente tem a definição de ultrarromantismo, né? Que é esse movimento literário que ocorreu na segunda metade do século XIX, dentro ali do romantismo, que foi, no caso, a segunda geração romântica. Geração byroniana, que é um outro nome para a geração ultrarromântica. Então, assim, são sugestões de como começar, mas dá para vocês, assim, pesquisarem e completarem, colocarem mais informações. Aqui são as características da geração, né, que era uma geração, assim, muito exagerada, muito dramática na expressão dos sentimentos, muito focada em si própria, né, no eu, descontente com tudo, frustrada com tudo, querendo fugir da realidade, idealizando a mulher amada, o amor. Mas eram assim meio que exagerados mesmo com tudo, né? Aqui, o que a gente pode dizer sobre como funcionava a sociedade, os acontecimentos da época, né? Então, a gente teve a primeira revolução industrial, liberalismo, nacionalismo, e dá para completar também com outras coisas que vocês podem encontrar. Autores brasileiros que foram destaque nesse período, né, do ultrarromantismo, então tem alguns aqui como sugestão. E aí ele pede para aprofundar a biografia, né, dos autores, então aqui, né, tem um como exemplo, né, com um pouquinho mais de detalhes sobre a vida dele. Seleção de textos para declamação. Vocês podem pegar qualquer texto aqui, é um trechinho só como exemplo, tá? Agora, aqui na aula 5, ele sugere que vocês façam uma roda de discussão sobre o ultrarromantismo, que foi esse período ali do romantismo brasileiro, no caso da segunda geração. Na 6, ele quer que vocês façam uma espécie de conversa, né, sobre uma obra que vocês leram. Então, ele sugere que vocês leiam um livro, um romance, e depois conversem sobre ele, preenchem uma fichinha com quem são os personagens centrais, secundários. Então, é uma atividade aí que depende da condução do professor de vocês, né? Ele pode transformar em uma atividade para o bimestre inteiro, já que depende que vocês leiam o livro antes, né? Para poder preencher a ficha. Um livro aí que seja relacionado ao tema que a gente está estudando. Agora, aqui na aula 7, ele propõe que vocês produzam um texto em prosa, ou seja, em parágrafos, um conto, ou uma poesia, e aí ambos teriam que ter características do romantismo. Depois aqui ele propõe, né, que você e os seus colegas se organizem para fazer uma exposição literária, então depende aí também da articulação do professor de vocês. Bom, é isso então. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha compreendido o conteúdo. Me deixa aqui o seu like se você gostou, compartilha com seus amigos, né? Se inscreva para receber outros vídeos. Obrigada por ter ficado até aqui. É isso, um abraço, um beijo, até a próxima e tchau, tchau!